Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Em meio ao aumento das discussões sobre saúde mental, ambientes institucionais tóxicos e assédio no poder público, um dado tem chamado a atenção. Profissionais da segurança pública estão entre os que mais sofrem adoecimento psíquico no Brasil, e muitas vezes em silêncio. É nesse contexto que surge o projeto Empodere-se na Segurança Pública, uma iniciativa que já percorreu 5 estados brasileiros, reunindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e Administração Penitenciária para enfrentar um problema histórico, o assédio moral e sexual dentro das próprias corporações. Para falar sobre prevenção, enfrentamento e a importância de cuidar de quem cuida da sociedade, a nossa conversa é com a idealizadora do projeto, a professora Nelma Barreto, nossa convidada, e a quem já expresso aqui meu muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda, professora. Olá, Jefferson. Saudações para vocês, saudações para essa turma maravilhosa que está com a gente hoje aqui para dialogar sobre uma matéria tão importante. Agradeço também a Deus a oportunidade de estarmos aqui alongando essa discussão que, como você bem disse, parte da questão da saúde mental, mas ela tem as suas raízes. Assédio moral e sexual ainda é tratado como um tabu dentro das forças de segurança? Interessante a pergunta, porque por um histórico patriarcal que vivemos e principalmente nas forças de segurança pública, vejamos que agora, depois de 200 anos, quantas gerações tivemos, a primeira mulher coronel fechado na Polícia Militar. Então, por esse dado, você consegue vislumbrar o quão o patriarcado está enraizado dentro dessas instituições e não é um privilégio do estado da Bahia, mas estamos aí espalhados por todo o Brasil, todas as polícias do Brasil. Então, a importância da gente tratar essa matéria é fundamental para que a gente possa melhorar a saúde mental dos nossos policiais e isso reflete diretamente na prestação do serviço público, né? O credor do serviço público é a sociedade. Então, a saúde mental desses policiais fica completamente comprometida quando a gente perpassa por situações de assédio. E é sim um tabu e ele está enraizado no patriarcado. A gente poderia dizer que hoje existe uma cultura institucional que naturaliza práticas abusivas em nome da hierarquia? Nossa, eu costumo dizer que você é sensacional, assim, né? Faço até um parêntese para esse comentário. Essa pergunta é muito importante porque quando eu sou professora de Direito Administrativo e Direito Penal, e os alunos sempre perguntam, mas a hierarquia, ela define o ambiente militar. Inclusive, até o STF, outro dia, embasou uma decisão dizendo que nós temos estatuto próprio, vida própria. Só que nós fazemos parte do contexto social, nós somos sociedade também, né? Então, a hierarquia, ela existe em qualquer ambiente de trabalho, ela precisa sim ser respeitada, mas isso não pode servir de cortina, de pano de fundo para que autoridades, e aí vem no escalonamento, ela use de artifícios reais, que são processos administrativos, que são normas, para danificar a saúde de policiais através do assédio moral, né? Que é justamente essa humilhação ao aberto ali que acontece, que é justamente aquela pressão psicológica que é feita no dia a dia de trabalho, que é o escanteamento do servidor, que é o desrespeitar um atestado médico. Então, essas ferramentas que, digamos assim, são legais, são utilizadas de forma ilegal, o que faz com que o policial se veja dentro de uma realidade de assédio e tão naturalizada, como você bem disse, que nem quem sofre consegue identificar. E os assediadores costumam dizer a seguinte frase que eu escuto desde o ano que eu entrei na Polícia Militar, que é a frase: ninguém lhe convidou, você veio porque quis. Então, não é porque eu fiz a opção de um concurso desse
E é um concurso no qual você faz uma prova, o seu nome é publicado, você é um servidor público, você não está a serviço de A, B ou C, e sim do Estado como um todo. Então, não é porque eu não fui convidada para estar ali que eu tenho que me submeter a todo tipo de situação. E isso reverbera na família, porque quem é que você encontra quando você sai do trabalho? Seus familiares que adoecem junto com você. Eu fico imaginando que dentro dessa naturalização, muita gente deve se defender dizendo: ah, mas isso não foi um assédio moral, isso foi um comando legítimo, ou então, não foi assédio sexual, foi uma paquera. De fato, existe uma linha tênue que separa uma situação da outra, ou é fácil distinguir de fato, por exemplo, a legitimidade de um comando de um assédio moral? É muito tênue a linha e é difícil, muito difícil, a configuração, principalmente do assédio moral. Porque o assédio moral ele conta com testemunhas e as pessoas elas não querem testemunhar assédio moral. Por quê? Porque elas têm medo de serem as próximas vítimas. Então, quando uma pessoa é assediada, ela fica num processo de isolamento. E dentro das instituições militares, por exemplo, elas são tidas como problemáticas, ou seja, são elas que estão criando o problema. Porque, por óbvio, aquele velho ditado, né? Vamos ficar do lado do time que está ganhando. Então, se as autoridades, se os superiores estão institucionalmente, que é o assédio institucional, pressionando aquela pessoa, os demais vão se afastar ou se colocarem do lado do assediador, sem saber que amanhã depois ele pode ser a próxima vítima. E é interessante destacar que existe o perfil da escolha, porque tem pessoas que dizem: ah, você já foi assediada várias vezes, mas eu nunca fui assediado. Eis a questão. Eu costumo dizer, e conversei com o comandante-geral da Polícia Militar, que eu agradeço aos meus assediadores que eu cheguei aonde eu cheguei com esse trabalho, que lá atrás era chamado de perseguição, ainda não se denominava como assédio moral. Mas existe o perfil do assediado. Qual é o perfil? São pessoas de sucesso, são pessoas inteligentes, são pessoas que ofuscam, entre aspas, o brilho do assediador. Ele se sente incomodado com aquela presença daquela pessoa, mesmo que seja um subordinado, mas que muitas vezes estudou muito mais do que ele, tem várias certificações, fala mais de dois idiomas, ou simplesmente é uma pessoa que tem um brilho natural. Então, o assediado nunca vai ser aquela pessoa que eu costumo dizer nas minhas palestras que precisamos encerrar com a moça do cafezinho. Quem é a moça do cafezinho? Não é aquela que está ali para fazer esse trabalho, mas é aquela servidora policial, mas que para evitar ser vítima do assédio, ela está ali para agradar ao chefe, para que ele nunca a enxergue como potencial para ser assediada. Então, esse é um detalhe importante com relação à escolha do perfil do assediado. E até que ponto essa dificuldade para identificar o assédio sexual ou assédio moral, você mesma citou, muitas vezes depende de uma testemunha, de alguém que tenha, enfim, presenciado o assédio para corroborar no sentido de denunciar quem fez o assédio e tudo mais e tal. Como combater esse tipo de situação em casos específicos mesmo, uma vez que nem sempre há testemunhas? Uma das formas bem comuns e interessantes que eu, particularmente, hoje, é interessante dizer que ainda continuo sendo vítima de assédio moral, por exemplo, mas bem menos. Por quê? Porque eu deixei de ser um foco. Por quê? Porque eu tenho estudado assédio moral, hoje o meu mestrado é nessa linha de assédio, já fazendo palestras pelo mundo afora, outros países inclusive, então já é um pouco arriscado, digamos assim, para o assediador, né? A gente já trouxe isso para várias mídias aqui também do estado da Bahia, então já meio que escanteia. Mas o que eu costumo fazer? Eu estou o tempo inteiro gravando as minhas conversas com autoridades governamentais,
comandantes, eu estou sempre gravando, seja no celular, seja com uma caneta que grava. Eu digo às pessoas, hoje é fácil você ter um objeto que grava um diálogo. E o mais interessante é que eu cheguei ao ponto de mostrar realmente que eu estou gravando. Eu não faço questão de esconder, eu pego o telefone, quando eu sinto o tom da conversa, coloco à mesa e digo, pronto, pode falar. Aí a pessoa me pergunta, você está gravando? Eu repito, pode falar. E aí ela muda o rumo e o tom, às vezes, da conversa. Então, a gravação é, assim, importantíssima e hoje é, sim, utilizada como meio de prova, é importante dizer isso. É utilizada como meio de prova a gravação. Outra coisa, publicações em WhatsApp que excluem você, por exemplo, uma data de aniversário, né? Tem o aniversariante do dia, e aí é publicada a foto do aniversariante e muitas vezes do assediado dizem que esqueceu. Então você tem que pegar todos esses materiais, conversas em WhatsApp direto com a pessoa que está lhe assediando e você conservar essas conversas também, publicações em diário oficial, coisas que favorecem uns e nunca lhe favorece. Então, e detalhe, o assédio moral não é só o fazer, é o não fazer também. Existem, como você sabe muito bem, eu acredito, se você não recebeu, o Estado está falhando, que são as medalhas do amigo da Polícia Militar, enfim, diversas condecorações que tanto as pessoas do mundo externo que contribuem com a instituição, como os internos, recebem medalhas. Eu conversava isso com o Coronel Magalhães, comandante da Polícia Militar. Ou a entrega ou a não entrega da medalha também é uma forma de assédio. Por quê? A medalha, em tese, ela precisa ser por mérito. Então, você ver uma pessoa com a composição do histórico dela cheia de méritos e, no entanto, ela não recebeu nenhuma medalha. É o meu caso, eu não tenho nenhuma medalha institucional. E já fiz diversos trabalhos para a polícia, levo o nome da polícia para o mundo inteiro. Então, isso é uma forma de assédio moral. Não vamos reconhecer o trabalho dela, compreende? Que é para lhe causar dor e sofrimento. E vale destacar, não precisa ser repetido, porque as pessoas dizem que porque o assédio moral ele é configurado com o número de vezes. Não. Se lhe causou dor, sofrimento, você vai para casa, dorme e acorda pensando nisso, você está sendo assediado moralmente. Utilizar o recurso da gravação de uma conversa, como você citou, ou acompanhar as mensagens num WhatsApp da vida, por exemplo, tudo bem, ferramentas que podem contribuir para você se defender de um suposto ou de um possível assédio. Mas muitas vítimas ainda sentem medo de denunciar esse tipo de assédio dentro das forças de segurança. Por que acontece isso, professora? Mas essa resposta a gente segura. Fica para depois do nosso intervalo, a gente volta já já, conversando com a professora Nelma Barreto, ela que é idealizadora do projeto Empodere-se na Segurança Pública. A gente volta já. Já estamos de volta. Nossa convidada, a professora Nelma Barreto, idealizadora do projeto Empodere-se na Segurança Pública, um projeto com foco no cuidado que se deve ter em quem cuida da sociedade. E eu te fiz uma pergunta no bloco passado, por que tantas vítimas ainda têm medo de denunciar, seja assédio moral, seja assédio sexual, dentro das próprias corporações? Então, as retaliações são um motivo basilar, né? Que é mais outro tipo de assédio. Perfeitamente. A mulher, hoje os homens também são assediados, porque tanto assédio moral quanto sexual, porque hoje existem homens e mulheres em posição de chefia também. Então, quando uma pessoa é assediada sexualmente, ela não cede aqueles favores, digamos assim, como a própria lei nos diz, favores sexuais, ela também, em razão disso, por não ceder, ela pode ser vítima de assédio moral. Tem, inclusive, no nosso cartilha aqui.
é o assédio moral, que ele é seguido do sexual. Por quê? A pessoa não atendeu aos encantos daquela outra pessoa, então ele vai passar a utilizar os meios legais para assediá-la moralmente. E dizer, não, eu não estou lhe assediando, isso está escrito, eu estou apenas cobrando o que está previsto. E é aí que está a importância da nossa sociedade, dos nossos policiais, conhecerem os regulamentos, conhecerem a Constituição, porque existe uma hierarquia também das leis. Então, a Constituição ela está acima do estatuto policial, né? Independente de que polícia estejamos falando, ele está acima. Então, tudo que está abaixo precisa concordar com a Constituição e ela não permite diversos comportamentos dessa natureza, para que isso embase uma futura denúncia. A gente falando agora, já imaginando essa situação, enfim, efetivada, ou seja, Sim. Um policial ou um profissional de segurança pública que sofre um assédio moral, sofre um assédio sexual, ou seja, acaba afetando a sua saúde mental. Como que esse desequilíbrio emocional ou esse adoecimento emocional impacta na própria população? Falo dos profissionais da segurança pública. Perfeito. Eu inicio dizendo que, primeiramente, quem não é cuidado não pode cuidar. Então, é papel do Estado cuidar da sociedade com maestria, com excelência, com certeza. Mas, para isso, ele precisa cuidar dos que são utilizados, digamos assim, como ferramenta dele. Quem são? Os policiais, né? Eles são a imagem, a personificação do Estado nas ruas. Então, quando ele sai do ambiente de trabalho dele, ele precisa estar em paz, ele precisa estar com a sua saúde mental em dias, para que ele atenda problemas inúmeros, diversos que a nossa sociedade apresenta, porque esse é o curso natural, né, da vida. Ou seja, não dá para falar em segurança pública de excelência sem cuidar da saúde mental dos seus agentes. Perfeito, não dá para, essa matemática não fecha. O que eu tenho visto e até valorizo são iniciativas do Estado, palestras com psicólogos sobre saúde mental, mas a palestra por si só, tratando sobre saúde mental, sem cuidar da raiz do problema, não vai resolver. Dois pontos aí eu destaco. O primeiro, eu não vou ouvir sobre assédio moral e sexual oriundo dos assediadores, compreende? Porque se há essa hierarquia que ela é a fonte, né, da questão do assédio, então uma palestra que vem de alguém que está em posição de ser assediador me falar sobre assédio ou saúde mental vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, como vulgarmente dizem, e é assim que funciona. Então, nós precisamos cuidar sim da saúde mental, e cuidar da saúde mental do nosso policial perpassa por educar os nossos gestores sobre assédio moral e sexual. Essas pessoas, elas não estão completas, não sabem, muitos inclusive, que eu tenho uma relação, graças a Deus, muito boa com todas essas pessoas, e eles me perguntam às vezes, Nelma, o que é assédio moral? Então você imagina alguém que está em posição de comando ou de chefia, né? Porque são várias polícias, cada uma com a sua denominação, e ele não sabe o que é um assédio moral. Ou seja, ele pode estar cometendo todos os dias e ele está dizendo que não sabe. Porém, ele sabe que aquilo é danoso, o que ele está fazendo, mas de repente ele não sabe denominar se é assédio moral e que tipo de assédio é esse. Mas uma vez que esse profissional da segurança pública se sente desequilibrado emocionalmente, com a saúde mental abalada por conta do sofrimento de assédios, esse ambiente violento dentro das corporações é perceptível no comportamento dos profissionais nas ruas, por exemplo? É perceptível. Na minha análise, que estudo isso de forma aprofundada, é perceptível. Por quê? Muitas vezes o policial ele vai atender uma ocorrência e quando você assiste à televisão as imagens da ocorrência, você vê ali um certo desequilíbrio, um certo perder de medida
do que deve ser feito e, né, existe o excesso a partir dali. Um abuso de autoridade. Perfeito, um abuso de autoridade, e isso muitas vezes é sim decorrente do que ele passa. É como se ele dissesse para ele mesmo: bom, se lá dentro estão, como é a linguagem policial militar, estão me apertando, lá fora eu vou fazer o mesmo ou coisa parecida. Então é uma engrenagem que só prejudica o nosso Estado, e Estado eu digo com E maiúsculo, né? O nosso país como um todo. Inclusive, eu sempre nas minhas entrevistas deixo um alerta e gostaria aqui de ratificar que no nosso Empodere-se, que foi realizado nessa casa maravilhosa, que é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, nós fizemos aqui o Empodere-se, foi assim fantástico, com o apoio do governo do Estado da Bahia, que enviou os policiais, porque nós precisamos dessas pessoas estarem aqui para escutar o que é o assédio, como fazer, como não fazer em caso de assédio, e houve essa participação. E é interessante, agora em maio eu estou indo para Brasília para o maior evento jurídico da América Latina, que é a Expo Direito, será em Brasília, inclusive, eu estarei falando sobre assédio também moral e seus reflexos na parte econômica de uma sociedade, porque isso fere os cofres públicos. Por quê? São vários policiais indo para a reserva, não querem continuar a trabalhar, outros estão indo para a junta médica com vários problemas de saúde decorrente do assédio vivenciado. Pós-Empodere-se, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas, oficiais, praças, policiais civis, contando situações de assédio. Então, se eles buscam alguém, eu sou uma militar, estou militar e sou professora, eu tenho uma limitação no que fazer. Por isso, eu preciso de portas como a de vocês aqui, que é uma porta excepcional para que a gente possa falar aqui para os nossos deputados, para a nossa sociedade que acompanha o programa e tantas outras também emissoras que nos ajudam com isso. O projeto Empodere-se na Segurança Pública nasceu, foi lançado aqui na Assembleia Legislativa e já percorreu alguns estados, 5 estados. Já percorreu. Você dando palestras, inclusive, e tal. O que você observou nessas experiências? É um problema estrutural ou são casos mais localizados mesmo? Perfeito. É uma questão estrutural. Interessante que na Expo Direito nós reunimos 6.000 pessoas no Centro de Convenções do Ceará, essa última Expo Direito que eu fui ano passado. E lá eu fui chamada depois, ao término da palestra, por gerentes de Banco do Nordeste, ou seja, é um problema gigantesco que atinge todo o cidadão. Eu fui para falar sobre o assédio nas forças de segurança, mas outras pessoas que estavam lá se interessaram pelo tema simplesmente porque estava lá assédio moral. Então, você vê o impacto também, não só nas polícias, mas de uma forma geral, as pessoas sofrendo por isso, me contando que preferiram largar os seus trabalhos, fazer transição de carreira por causa disso, o que é inadmissível. Gente, é serviço público, não é a nossa casa, onde nós fazemos o que queremos fazer e, mesmo assim, precisamos fazer com ética e com respeito. Quiçá num ambiente público em que aquelas pessoas que estão ali são pessoas concursadas, que têm uma chancela para estarem ali exercendo o seu trabalho. Então, eu costumo dizer para as pessoas, a vida instagramável, como dizem, não é só das pessoas físicas. As instituições também vivem essa vida e nós não podemos nos iludir com o que a gente está vendo em rede social. A realidade é muito dura. Inclusive, no Empodere-se que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, eu trouxe o pai da Rafaela Drummond. A Rafaela, ela cometeu suicídio há anos atrás em Minas Gerais por uma questão de assédio. E quando ela procurou a autoridade competente, ele colocou os dois numa sala, o assediado e assediador, e disse: fechou a porta, se resolvam. Ela, dias após, cometeu suicídio e o pai dela hoje milita sobre esse problema, esteve aqui conosco na Assembleia, foi muito emocionante. E ele conseguiu que aprovassem em Minas Gerais a Lei Rafaela Drummond, que colocou no estatuto, por óbvio, a nível estadual, sanções administrativas, inclusive chegando até a demissão,
para pessoas que cometem assédio moral. E hoje tramita um projeto de lei para federalizar essa lei, um projeto de lei 2025 que nós estamos ansiosos, aguardando também. Pegando carona nessa sua resposta, as corporações estão preparadas para oferecer suporte psicológico adequado aos seus agentes que sofrem esse tipo de assédio, esse impacto na saúde mental? Pronto. Eu dividiria a resposta dessa pergunta em dois aspectos. As polícias, elas têm seus departamentos que cuidam da saúde mental das pessoas. No caso da Polícia Militar, tem o DPS, Departamento de Promoção Social. A questão é, essas pessoas estão preparadas tecnicamente para falar sobre assédio? Porque, como eu disse, não é só cuidar da consequência, que seria o problema em si, né, da saúde mental. A saúde mental é só a consequência e a causa. A causa é o assédio. Então, para que eu cuide de alguém que sofreu assédio, aquilo ali é só resultado, um burnout, uma depressão, ansiedade. Mas se ele voltar para aquele mesmo ambiente que adoeceu ele, vai voltar tudo novamente, sendo redundante. Por quê? Por isso é importante tratar a causa de muitos. Claro que nem todas as pessoas que estão doentes na instituição é por assédio, mas é um percentual significativo de pessoas. Para a gente encerrar, professora, a gente está falando aqui de um problema estrutural, Perfeito. Histórico. Se nada mudar pelos próximos anos, qual é o custo institucional e social que a gente vai pagar? Nós vamos pagar um custo muito grande, que é a prestação deficiente do nosso serviço público. E mais, hoje todos nós falamos sobre direitos humanos. E cadê os direitos humanos dessas pessoas que cuidam de tantas outras? Nós estamos na iminência de uma festa gigante, que é o Carnaval. Imagina se nós tirássemos esses atores desse processo, que são os policiais desse evento. Aí você se faz a pergunta, como está a saúde mental dessas pessoas que estão indo para as ruas? Será que não seria o momento, e esse seria o meu interesse, né? Nós construímos a nossa cartilha. Aliás, por favor, pode mostrar, tem todo um conteúdo aí exatamente sobre tudo isso que a gente conversou, né? Esse aqui é o nosso fruto do Empodere-se 3, na verdade 2, esse foi o segundo encontro Empodere-se, e dele sai uma cartilha a qual eu escrevi juntamente com a juíza federal Mariana Aquino. Nós escrevemos ela, nós temos essa militância nos estados falando sobre assédio e escrevemos essa cartilha, que é uma cartilha que objetiva educar os policiais. E, para tanto, levei um exemplar para o comandante-geral da Polícia Militar. Estou no aguardo que ele me faça o convite para a gente destrinchar melhor como é que a gente vai fazer a distribuição dessa cartilha para os policiais. Professora Nelma Barreto, idealizadora desse projeto, digno de aplauso, empodere-se na segurança pública. Muito obrigado, sucesso e volte sempre. Um abraço. Obrigada, satisfação, viu? E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.